Amém, boa noite, pode se assentar, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Jonatas e nesse momento a gente vai compartilhar uma palavra de Deus. E talvez você está chegando agora, talvez não, né? Nós começamos uma série, a série 7, o plano que vence o tempo, por isso que tem esse símbolozinho aqui, tá? Do relógio, né? Do tempo. Algumas pessoas, elas não conhecem muito do plano de Deus, e a ideia dessa série é te mostrar desde o Gênesis até o Apocalipse, de uma maneira, né, o mais profunda que a gente consiga em 7 semanas, por isso que a série 7, né, são 7 semanas, cada semana a gente vai trazer um corte da Bíblia, né, cronologicamente, desde o Éden até o Apocalipse. E a gente começou na semana passada trazendo aqui o primeiro elemento, que foi o elemento lá do Jardim do Éden, a primeira dispensação, quem lembra qual era a primeira dispensação? Da inocência, né? E a gente ensinou aqui, parênteses, né? Pastor, eu perdi semana passada, fiquei sabendo que foi bom. Vai lá no nosso canal do YouTube, CNX Casa, em breve, né? Eu já verifiquei com a nossa equipe, essa semana já a gente vai estar postando para que você possa ouvir de novo se você gostou, mandar para alguém que precisa ouvir, tá certo? Então a gente ensinou sobre essa primeira dispensação, a dispensação da inocência. E hoje a gente vai dar o segundo passo e eu vou apresentar para vocês o segundo elemento. Olha aqui, ó, qual é o elemento? Um eu já achei, o outro achei também. Quem acha que o símbolo proibido era uma maçã? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, né? Vocês acham que é o quê, então? Não vou nem perguntar, é um coco, né? Porque tomou e bebeu, né? Enfim. Mas tomou e comeu, exatamente. Esse elemento aqui vai dar o start para a nossa segunda parte, que é a dispensação, não apenas da inocência, como foi na primeira, mas agora da consciência. Diga comigo, consciência. Na dispensação da inocência, a gente aprendeu que enquanto Adão e Eva, eles não tinham consciência do pecado, a relação entre eles e Deus, ela era perfeita. Isso significa que quando nós descobrimos, temos consciência do que é mal, a relação nossa com Deus, ela muda, sim ou não? E você vai ver hoje que essa questão da consciência, ela precisa ser bem trabalhada, porque existem 2 tipos de consciência, e eu vou te ensinar tudo isso nessa noite. Você está pronto? Primeira coisa então é o homem, nessa dispensação da consciência, né? Quando o certo e o errado viram um peso. Esse é o tema dessa segunda mensagem. A gente passa agora a viver, pastor, isso aqui é certo, isso aqui é errado, como é que faz? A gente fica preocupado porque a nossa consciência muitas vezes vai trazendo alguns direcionamentos e você às vezes não quer pecar, né? E você quer fazer o que é certo porque agora você descobriu que algumas coisas não são boas. E mesmo depois da queda, a gente entende que Deus, ele não se calou. Apesar do homem ter pecado, né? Mas Deus continuou procurando o homem. O pecado, ele rompeu a comunhão entre Deus e o homem, mas não silenciou o amor. A voz ainda está chamando, a voz de Deus. E a gente vai ler agora em Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. Presta atenção e eu quero ensinar algumas coisas, se você me permitir, nessa noite. Diz assim, Gênesis capítulo 3, de 7 a 10. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Pergunta, eles já estavam nus, sim ou não? Mas agora eles perceberam que estavam nus. Presta atenção, a consciência. Por isso, eles entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Diga comigo, cobrir-se. Vamos por parte aqui. Quando o homem agora ele tem consciência, ele deixa de ser inocente. Amém? Então, com a consciência vem a perda da inocência. Com a consciência, o homem olha para si e descobre que está nu, mesmo ele sempre estando nu. Agora ele passa a descobrir a sua nudez. E quando a gente descobre a nossa nudez, a nossa primeira reação é fazer o quê? Se esconder ou cobrir. A gente é tão fruto dessa queda do homem, que a razão de nós estarmos com roupa, vestidos, é essa mesma razão. Porque é constrangedor, por exemplo, estar nu em público.
É constrangedor. Se não, estaria todo mundo aqui. A gente está vestido por causa disso. Nós temos essa mesma consciência adâmica. Claro que hoje existe também uma questão social, nisso que eu estou te falando, mas a raiz é que lá no início, Adão e Eva estavam nus, mas eles não se sentiam descobertos, eles não se sentiam envergonhados. Agora, eles olham para o mesmo corpo que antes tinham, e agora eles se sentem envergonhados. Deixa eu dizer para você, a primeira coisa ruim que a consciência do pecado cria em mim e em você é tentar esconder os nossos erros. Agora, você pode tentar esconder o seu erro e até fazer com que pessoas não saibam do seu erro, mas você nunca consegue esconder nada de Deus. A palavra diz que não há nada que esteja oculto, que não seja um dia revelado. Não há nada encoberto que um dia não venha a ser revelado. Por quê? Porque no final de tudo, irmão, Deus conhece mais do que você. É como se a visão de Deus fosse uma visão, irmão, de raio-x. Aquela ressonância que vai para dentro de você e consegue enxergar o que nem você consegue enxergar. Então a primeira lição que a gente precisa entender: pare de esconder algo de Deus, porque você não consegue. A sua consciência vai te mandar esconder os seus podres. Do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos, do seu professor, do seu líder de GC. E essa consciência está sempre te acusando. Mas a palavra diz que quando você confessa, que é o contrário de esconder, você é liberto, você é salvo. O esconder, ele cria um jugo, um peso, mas quando você confessais os pecados uns para os outros, para que sejais curados. Ou confessar, ou seja, o tirar das trevas e colocar na luz, traz cura para a tua vida. Mas o esconder, que foi o que Adão e Eva fizeram, ele gera um distanciamento entre você e Deus, em primeiro lugar. Presta atenção aqui nesse versículo, vamos continuar lendo. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Vem aqui comigo. Deus, ele não tratou o homem diferente porque o homem tinha pecado. Quem tratou a relação de uma maneira diferente foi o homem. Deus, presta atenção, está comigo? Essa versão que diz assim, ó, no soprar da brisa do dia. As versões mais tradicionais falam na viração do dia, que é o termo que a gente conhece mais, na viração do dia. Basicamente, presta atenção, Deus todos os dias, diga comigo, todos os dias. Deus todos os dias ele ia no mesmo lugar, se encontrar com as mesmas pessoas, para ter intimidade, comunhão, relacionamento. Saber, Adão, como é que foi, conseguiu colocar o nome em todo mundo, Eva, e aí, quais são as dificuldades, para ter intimidade. O homem ouvia a voz de Deus e via a presença de Deus real, intimidade, relacionamento o tempo todo. Só que, quando o homem passa a ser conhecedor, a cabeça acelerou agora. Quando o homem passa a ser conhecedor, não apenas do que é bom. Quem é bom, gente? A inocência é conhecer quem é bom. A Bíblia diz que não há nenhum bom sequer. Só um, Deus. Ou seja, conhecedor do bom, Deus gera essa inocência. Agora, quando a gente passa a ser conhecedor do que é mal, a gente passa a olhar para si mesmo, e isso gera em nós esse senso de medo. Então, Deus ele estava no mesmo lugar, querendo fazer a mesma coisa, com pecado ou sem pecado. Quem mudou e saiu do lugar não foi Deus, foi o ser humano. Foi o ser humano que saiu da posição não geográfica, mas da posição espiritual que Deus tinha colocado. E Deus achou estranho. Por quê? Porque Deus estava no mesmo lugar, falando com as mesmas criações dele, Adão e Eva, só que Deus ele olha e fala assim, cadê o homem? Por que que o homem saiu da posição que eu coloquei eles? Por que que o homem saiu da minha presença para de trás das árvores? O que fez o homem sair da minha presença? Deixa eu dizer para você, não foi Deus que acusou o homem, não foi Deus que mudou o seu relacionamento com o homem. O homem, quando passou a ser conhecedor do bem e do mal, ele se afasta de Deus, tenta esconder os seus problemas e vai para trás da árvore. Fazer o quê? Temer. Não é temor, é temer, é ter medo. Temor é uma coisa, temor é bom, é o princípio da sabedoria, mas temer ou ter medo, quem tem medo é porque sabe que fez algo errado.
Eu sempre falo que eu tenho 2 crianças lá. E quando elas fazem algo errado, elas mudam. E às vezes eu nem sei que elas fizeram nada errado. Mas elas começam a andar diferente. Não é aquele andar confiante. É aquele andar sorrateiro, tá ligado? Sim. Cristal, você fez o quê? Fiz nada não, papai. Você fez o quê, Cristal? Ela larga, né? Você começa a pressionar. Deixa eu dizer para você, Deus nunca mudou o seu relacionamento com o homem com pecado ou sem pecado. Até aqui tudo bem? Está provado. Deus foi para o mesmo lugar se relacionar com o homem. Só que Deus, irmão, assim como lá atrás ele se espantou porque o homem saiu daquela posição, hoje Deus também está se espantando porque você está na igreja, diz que é cristão, mas você está escondido de trás das mesmas árvores que Adão e Eva. E a sua árvore tem nome: adultério, mentira, egoísmo, o que for. Abuso sexual, alguma coisa. Questão da sexualidade, alguma coisa. Identidade deturpada. A sua consciência desse pecado faz você tentar esconder. Talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Você tenta esconder e você sai da posição que Deus te colocou e vai para um lugar que ninguém tem acesso. Mas uma pessoa que chamou Adão está te chamando nessa noite, dizendo assim: aí, sai desse lugar, vem, volta. E esse processo na Bíblia é chamado de redenção. Você sair do esconderijo, da caverna de Adulão, e voltar para o lugar original, para a posição original, onde, independente do que você fez ou deixou de fazer, Deus continua te amando, Deus continua querendo se relacionar com você, e Deus continua querendo transformar a sua vida. Essa é a razão de muitas pessoas não quererem ceiar, por exemplo, ou terem medo de se batizar, porque elas não estão conscientes de uma forma inocente de que Ele é bom e por causa da bondade dEle, você pode ter acesso. Você está consciente do seu pecado, e você fez igual a Adão. Deus está lá querendo se relacionar, trazendo pão, trazendo o vinho, trazendo a comunhão, trazendo a ceia, e Deus preparou aquele banquete, aquela ceia lá no Éden, e falou assim: cadê os meus convidados? Vazaram. E os convidados não se achavam mais dignos de estarem na presença de Deus. Mas quem disse que eles não eram mais dignos? Foi Deus? Não. Eles se autocondenaram, eles se autoacusaram. Deixa eu te contar uma das grandes verdades. Deus, Ele já te perdoou. Sabe quem não consegue te perdoar? Você mesmo. O ser humano não consegue perdoar. Por isso que a gente continua dizendo que fulano é ex alguma coisa. Porque sempre a gente quer rotular. Um dia alguém foi prostituta, a gente chama de ex-prostituta. Deus chama de nova criação. Porque Deus perdoa. A palavra diz que dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Eu já lancei no mar do esquecimento. A questão, irmão, é que Deus esquece, mas a sua consciência, a de Adão e Eva. Você não consegue abandonar o pecado. Mesmo muitas vezes não cometendo mais, você continua se martirizando. Porque você continua espiritualmente fora da posição que Deus te colocou. Você está com medo, tentando se esconder atrás da árvore. Eu aprendi uma frase nesse contexto que eu acho muito importante. O diabo, ele conhece você pelo seu nome, sim ou não? Mas ele sempre vai te chamar pelo quê? Pelo seu erro. Deus, Ele conhece o seu erro, sim ou não? Mas Ele sempre vai te chamar pelo seu nome. Quantos lembram de Jacó na história? O que é que significa Jacó? Enganador. Toda vez que o diabo queria chamar Jacó, o que ele ia fazer? Vem cá, enganador. Você enganou seu irmão, você enganou seu pai. E aí ia contando para Jacó: ei, Satanás tentando afirmar uma identidade baseada naquilo que você fez. E como normalmente o que a gente faz? Tende a não ser muito bom, porque bom só Paulo diz assim, ó: o bem que eu quero fazer, Paulo, eu não faço. Eu acabo fazendo o que eu não quero. Miserável homem que sou, não é isso que ele fala? Ou seja, Deus, Ele conhece o nosso erro, mas Ele diz assim, ó: Jacó, você não será mais chamado Jacó. A partir de hoje, o passado ficou para trás.
a partir de hoje, eu, Deus, estou ressignificando a sua história e te dando um novo nome e uma nova identidade. A partir de hoje, você deixa de ser enganador e passa a ser chamado Israel, príncipe de Deus. Só Deus pode conhecer o seu erro e continuar te chamando pelo seu nome. Adão e Eva, cadê vocês? Volta para o versículo. Verso 9, se eu não me engano. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou o quê? Aonde você está? Vira aí para quem está do seu lado e fala assim, onde é que você está? Porque tem gente viajando na maionese e outros estão conectados. Gente, essa pergunta, onde você está, não é algo geográfico. Não é a localização, GPS, não é o Waze, não. Deus está dizendo assim, ó, por que vocês saíram do lugar onde eu coloquei vocês? Verso 10, olha a resposta do homem, que provavelmente é a sua. E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com... Olha a gravidade disso aqui, gente. Eles ouviram os passos de Deus. Ou seja, Deus começou a andar em direção a eles, em vez de eles se sentirem alegres, preenchidos, o avivamento, né? Porque é isso que a gente quer, que Deus venha. A oração do Pai Nosso é o quê? Aqui na terra, irmão, o que é no céu, vem. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Só que lá, eles ouviram Deus vindo na direção deles, em vez de ficarem, glória a Deus, Ele está aqui, a presença está aqui, eles ficaram com medo. O que faz alguém ter medo de Deus, é a consciência do pecado. Se você é mais consciente do seu pecado do que da bondade de Deus, você sempre vai ter medo de Deus. Verso 10, coloca na tela. Eu fiquei com medo, porque estava nu. Diga comigo, nudez. E aí diz assim, ó, foi por isso que eu me escondi. Meu pai já está na glória, mas ele dizia para mim, ó, explica, mas não justifica. Quem já ouviu essa frase? Deus está dizendo assim para Adão e Eva, está explicado por que vocês estão escondidos, mas não está justificado. E lá em Romanos você vai ver que Jesus é a nossa justiça. Ele faz a justificação. Porque isso aqui é uma explicação do porquê da gente se esconder de Deus, mas não é uma justificação. Ou seja, não faz sentido isso. Porque se Deus, que é santo, 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 Ele está no mesmo lugar, querendo se relacionar com você, quem é você para sair dessa posição? Será que o seu erro é maior do que a santidade de Deus? Você está aqui ou não? Lá em Apocalipse 3:20, eu gosto também disso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Diga comigo, Deus está me chamando. Mesmo com o pecado, Deus nunca te abandonou, Deus nunca te esqueceu. Mas Deus agora precisa que você dê acesso a Ele. A Bíblia diz que um dos papéis do Espírito Santo é convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem. Da justiça, porque o rei desse mundo já está condenado. A nossa consciência, ela pode ser levada em duas direções. E esse vai ser aqui o meu ponto 2. A consciência, ela não te salva, mas ela te confronta. Amém ou é de mim? A gente está estudando aqui nas quartas como Deus fala. E uma das formas de como que Deus fala é através da nossa consciência. Não precisa levantar a mão, tá? Para você não se expor. Mas quantas vezes você já esteve em algum lugar e o Espírito Santo falou para você na sua consciência, dizendo assim, ó, esse lugar não é para você. O que você está fazendo aí? Não levanta a mão. Mas já aconteceu comigo. Já aconteceu. Eu estar em um lugar e o Espírito Santo falar, está fazendo o que aí, filho? Eu lembro quando eu era adolescente ainda. Cadê os adolescentes?
Misericórdia. Cadê os adolescentes, gente? Melhorou, nota 3 para vocês ainda, viu? Misericórdia. Mas quando eu era adolescente, eu não sei se ainda tem hoje muita festa de 15 anos, na minha época tinha aquelas festas, né, de chá de bebê, misericórdia. Mas chá de bebê é outra história, né? Chá de bebê com adolescente. Mas vamos lá. Voltando. Quando meu pai, na época, levava a gente, eu e minhas irmãs, cada um, enfim, na sua época, ele sempre falava assim, ó, deixava a gente na porta, falava assim, ó, não se esqueça que você é filho do rei. E as primeiras vezes que ele falava, eu não entendia muito bem por que ele estava querendo falar aquilo. Diga comigo, consciência. Aí se eu estou na festa, chega um amigo, tem um negocinho aqui que quer experimentar? Aquela voz. Não se esqueça, você é filho do rei. Passa aquela menina, a mente fala assim, vou pegar. A voz, não se esqueça, você é filho do rei. Tem vezes, eu na adolescência, que eu ignorava a voz. Quem nunca, né? Fazia. E aí, todo pecado tem sua consequência. Todo pecado. Deus perdoa, mas as consequências a gente tem que passar. Sim ou não? Mas foi essa voz que o meu pai inculcou na minha mente, que me salvou e fez com que eu ainda tivesse condições de, naquele período que sempre é muito difícil de adolescente, início de faculdade, onde você está, enfim, tanto a parte física, hormonal, quanto a mental, cresce o corpo, mas a mente ainda não está preparada, não é maduro e se expõe a muitas coisas, começa a dirigir, faculdade, aquela coisa toda. Aquela voz sempre estava, não posso me esquecer, não posso me esquecer. E a palavra diz que a gente precisa trazer à memória o quê? Aquilo que nos traz esperança. Mas sabe que tem pessoas aqui que estão aprisionadas, porque ao invés de seguir a palavra, de trazer esperança, está trazendo o quê? O pecado. Aí você está na igreja, a ceia está disponível, você fala assim, não vou, não posso. Por quê? Porque você está trazendo a consciência o quê? O que você fez. Aí você está, rapaz, ainda foi hoje que eu cometi. Como é que eu vou pegar a ceia? Como é que eu vou me batizar, pastor? Eu estou todo errado. Deixa eu primeiro me tratar e virar santo, depois eu me batizo. Diga comigo, explica, mas não justifica. A sua situação espiritual está explicada, mas você precisa entender que não tem justificativo para você fazer o que você está fazendo. Porque tudo que você está fazendo só vai trazer prejuízo a você mesmo. Você está, de alguma maneira, limitando o poder de Deus. Você sabia disso? Quem não sai de trás da árvore e volta para o lugar original, está limitando Deus, por mais que Deus pode te curar, te libertar, restaurar você, te dar um novo nome, uma nova identidade. Mas Deus não consegue, Deus não é igual ao vaqueiro, né? Não, Deus não pega você de laço, não. Não. Deus fala assim, ó, eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha. Quem quer a bênção? Quem quer a vida? Se você quer a bênção e a vida, sai de trás da árvore, irmão. Para de se esconder de Deus. Quando for trazer algo à consciência, traz o quê? O que traz esperança. O que te traz esperança? É saber que mesmo em nossos pecados, em nossos delitos, mesmo sendo homens mortais, se eu sou cristão, existe um sangue santo sobre a minha vida. O sangue que limpa e purifica de todo pecado, de toda injustiça. Pecou? Clama ao sangue. Para quê? Para que a sua consciência, ela deixe de ser uma consciência do pecado e passe a ser uma consciência da justiça. Faz sentido ou não? Provérbios 14:12 diz o seguinte: há caminho que parece reto ao homem, mas no final faz o quê? Diga para quem está ao seu lado, nem tudo que parece é. Tem gente que fala assim, pastor, é de Deus. Cadê os adolescentes? Aquele tanquinho ali, pastor, é de Deus.
Olha aí. Tem alguém casado aí? Assim, pastor. Amém? Amém. Pastor, meu cônjuge não me procura, não quer saber, tal. E aí, pastor? Pode adulterar? A pessoa não fala isso, mas assim, nas entrelinhas, está tentando explicar. Assim, já que não procura, tem quem queira. Gente, isso é a mentalidade do mundo. Casamento não é assim, não. Não se esqueça que tem uma terceira dobra na sua aliança. Eu sei que existem coisas a ser tratadas. Mas eu vou te dizer, nem toda situação que parece bom ou parece ser de Deus é de Deus. Olha para cá. O símbolo, por exemplo, dessa mensagem, se você for olhar, um dia lá no Jardim do Éden estava Éden, do Éden estava Eva. E aí, hoje eu falei de manhã na Pituba que a sociedade diz que o homem ele vai pelo que vê, né? A mulher pelo que escuta. De uma maneira geral mas deixa eu te provar uma coisa. Quem estava olhando para isso aqui, no Éden, não era Adão, era Eva. E a Bíblia diz assim, e ela viu que a árvore parecia boa para comer. Ou seja, Eva estava de olho, meu irmão. Pelo olhar também, Por isso quem é homem aí, se cuide, viu? Porque a mulher também vai pelo que vê, tá? Pegou a visão? Não fique aí todo largado, não, achando que é só jogar o lero-lero. Se cuide, viu? Se cuide. Mas aí estava Eva lá. Olha aqui. Eva está olhando. E a Bíblia diz assim, que aquilo parecia bom aos olhos. Diga comigo, parece. Mas não é. Parecia de Deus, mas não era de Deus. Aí vem a serpente. E aí, Eva? Bonito, né? Muito bonito. Que árvore. A serpente fala assim, criação de Deus, né? Glória a Deus, criação de Deus. Linda, maravilhosa, perfeito. A serpente ainda usa Deus, né? E a palavra. Aí, a distração. Ela estava distraída. Contemplando com os olhos o que não era para contemplar, porque a palavra diz que tentação é para o quê? Fugir. Não é para resistir. A gente resiste ao diabo. A tentação a gente foge. Eva estava olhando, contemplando o quê? A tentação, porque Deus disse, dessa árvore não. Não coma, o resto é de vocês. Essa aqui não. E por que Eva estava olhando justamente aquilo que faltava, aquilo que não tinha? Aí chega a serpente, como sempre o diabo. E aí, se comer vai ser igual a Deus. Só que quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, já era. Já era. Porque Deus literalmente desceu do céu, Pai, Filho e Espírito Santo com as mãos, pegaram a terra, moldaram o homem. Ele não fez isso com nenhuma criação. O sol, o mar, as estrelas, tudo foi só com a palavra. O homem foi com as mãos de Deus, A Bíblia diz que Deus moldou. E Deus depois soprou o fôlego de vida. Ou seja, o homem, a Bíblia diz que nós somos criados um pouco menor que Deus. Nós não somos Deus, mas nós somos muito parecidos. Isso significa imagem e semelhança. Sabe aquela criação hoje em dia que é o falsificado, que parece muito original, que até em lojas originais às vezes não dá para distinguir, porque é muito perfeito, é muito parecido. Assim somos nós e Deus. Só que muitas vezes a sua consciência está tão fritada do pecado, que nem isso você consegue admitir. Como eu, pastor, tão miserável, cheio de pecado, como que eu consigo ser parecido com Deus? No projeto original você é parecido. Deus, ele trabalha com visão. Visão chama a existência o que não é fé. Ou seja, Deus, ele te vê santo, 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 no seu momento pior do pecado. Quando você está no fundo do poço, Deus está te vendo no futuro. Isso se chama visão. Deus sempre tem uma visão. Porque você não é o seu erro, você não é o seu pecado, você é o que Deus diz que você é. Nem tudo que parece significa
que talvez você esteja vivendo um momento difícil da sua vida. E parece que é o seu fim. Parece que Deus não te ama. Parece que Deus não está nem aí. Parece que vai dar tudo errado na sua vida. Mas nem tudo que parece é, irmão. E a sua consciência prega peças. Você precisa escolher nessa noite. Primeiro, tentação, foge. Resiste ao diabo. Certo dia estava Jesus no deserto sendo guiado pelo Espírito. E chega Satanás. Se tu és filho de Deus, transforma o quê? Pedra em pão. Só que, se você ler a Bíblia, um capítulo antes dessa narração, a Bíblia diz que Jesus ele vai ser o quê? Batizado. O céu se abre e a voz de Deus audível. Qual é a voz? A afirmação de identidade, dizendo: tu és o meu filho amado. Jesus ouve aquela voz, todo mundo ouve aquela voz. Aí vai Jesus para o deserto, 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. Aí vem o diabo. Lembre-se que ele não pode criar, mas ele pode distorcer o que foi criado. A primeira coisa, Jesus, vou lançar aqui, né, o diabo, né? Vai que cola. Jesus, se você é o Filho de Deus, não está com fome, transforma as pedras em pães. Só que Jesus já era. E essa questão do se tu és o Filho de Deus, para Jesus não colou. Porque Jesus, ele tinha acabado de sair das águas, e Deus tinha afirmado a identidade de quem ele era. Não é porque Jesus estava no deserto que ele deixou de ser filho de Deus. Não é porque Jesus tinha 40 dias sem comer, sem beber, que Deus tinha se esquecido dele. A questão é que muitas vezes o que você está passando, o deserto que você está passando, a falta de comida que você está vivendo, o jejum de bênçãos, parece que é o diabo usando isso como uma distração para você esquecer quem você é. E aí quando você esquece quem você é, você vive uma crise de identidade. Deus, ele cria homem e mulher. Aí hoje a serpente diz assim, ó: escolha quem você quer ser. Esse negócio de Deus criar, você não é como Deus, não precisa mais viver o que Deus estabeleceu. Escolhe. Quer ser homem? Seja. Quer ser mulher? Seja. Deixa eu dizer para você. A Bíblia diz: eu é que sei quais são os planos que tenho a vosso respeito. Se a gente começar a escolher o que a gente quer ser, identidade, vai ser o maior erro da nossa vida. A nossa escolha é aceitar quem nos chamou para ser. E essa é a maior escolha que você toma na vida. E essa escolha começa quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele muda a sua identidade. Você deixa de ser um pecador e passa a ser santo. Não pelo que você fez, mas porque agora o santo vive em você. Deus olha para você e não vê mais o seu erro, o seu pecado. Porque Deus se esqueceu? Não. Porque o sangue está sobre a sua vida, trazendo justificação. Você está comigo ou não? Hoje a verdade virou relativa. É o parece, mas não é. Até parece que você nasceu homem, mas você quer o quê? Ser homem ou mulher? Escolhe. Eita serpente. Escolhe. Eu sei que você está casado com uma pessoa só. Mas escolhe se você quer ficar só com essa pessoa, se você quer ter um relacionamento aberto. Eu estou falando alguma asneira aqui, gente? Meu Deus. Aí o homem vai começando a fazer escolhas de quebra de aliança. Quebra de aliança com a identidade que Deus estabelece, com a pessoa que você escolheu para casar. Não. Semana que vem a gente vai falar sobre Noé, né? Presta aqui, pega aqui, ó. Quando a gente começa a escolher
o que a gente quiser, sem escolher que Deus diga como que deve ser, o mundo ele começa a ir de tão mal a pior. Isso já aconteceu, tá? A ponto de Deus olhar para a humanidade e falar assim, deu ruim. Deus olhou para aquela criação e falou assim, rapaz, algumas versões dizem até que ele se arrependeu, né? Aí depois vai para o ensino para você aprender isso aí. Porque isso não é outra pregação. Mas o que eu quero dizer, a consequência de o homem começar a escolher, sem Deus, quem ele é, o que ele deve fazer, gerou o dilúvio. Era Deus dizendo assim, ó, se eu não intervir nessa situação, irmão, vai morrer geral, vai todo mundo aí pro buraco, pro inferno, porque a deturpação, ela é muito grande quando a gente começa a escolher o que a gente quer ser, fazer, a nossa identidade, a nossa missão, o nosso propósito. E o dilúvio veio como uma salvação, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Sem a presença contínua de Deus, o homem ele age com base na sua percepção do que é bom e o que é mal. O que leva o quê? Uma distorção progressiva da moralidade. Hoje em dia, irmão, tudo é relativo. Hoje em dia, quando você começa a ouvir as notícias, pais abusando menores. Como é que um pai abusa uma filha, meu Deus? Mas a gente escuta isso todo dia. Sabe o que o diabo está querendo fazer? Uma mentira contada várias vezes se torna o quê? Verdade. Mas isso está onde? Está na Bíblia? Irmão, mentira tem pai. Mentira tem DNA. Pode ser contada 1000 vezes. Sempre será uma mentira. Nunca será uma verdade um pai abusar de uma filha. Mesmo que acontece muito. Só que o homem, por causa dessas escolhas, dessa loucura, escolhe o que você quer. A escolha tem sido abusar de um inocente, de um vulnerável. Dá vontade até de chorar. Né? Como que um pai, de verdade, consegue fazer o mal para uma criança? Não tem como. A questão é que o mundo jaz no maligno. E quando o maligno ele começa a governar, a reinar, as escolhas passam a ser as escolhas do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Vai conversar com essas mulheres que hoje trabalham com o corpo. Você vai ver um monte de história. De abuso. Sim ou não? Um monte, irmão. A maioria. Explica, mas não justifica. Quem é que justifica? Romanos capítulo 5, verso 20 a 21. Onde o pecado abundou, a graça transbordou. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Para que como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. A gente vai fechar com isso, a gente vai adorar um pouco. Existe um filósofo que diz que quando você olha para a escuridão volta a olhar para você. Já ouviu isso? E eu lembrei disso nessa pregação, porque quanto mais você contempla o pecado, mais o pecado te contempla. Quanto mais você peca, mais você quer pecar. A Bíblia diz isso. Aquele que é sujo, suje-se mais. Mas assim como é verdade, a contemplação das trevas faz com que as trevas olhem para você, também então tem que ser verdade, que a contemplação da luz faz com que a luz olhe para você. Pastor, como é que eu vivo do jeito que Deus quer? Você precisa trocar a sua consciência do pecado pela consciência da justiça. A consciência do pecado é você olhando para as trevas, para o buraco. Você olha para as trevas, o que as trevas faz? Olha para você. Fica você olhando para a treva e a treva olhando para você. Quanto mais você foca em algo, aquilo expande. E mais você se torna aquilo. Por isso que a contemplação do seu erro vai gerar em mais erro. Agora, qual é o contrário? Quanto mais você olha para a luz, mais a luz olha para você. Você foca, expande.
e mais você se torna aquilo que você está contemplando. Por isso que a palavra diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, nós somos transformados diariamente, dia após dia, com uma glória cada vez maior. Porque quanto mais eu contemplo aquele que é santo, mais santo eu me torno. Fica de pé no seu lugar, nós vamos fazer um exercício agora. Você vai contemplar aquele que é santo, eu vou te ensinar a fazer aqui na igreja, e nessa semana você vai fazer isso na sua casa. Feche seus olhos, levanta suas mãos, vamos adorar essa canção. A Bíblia diz, enquanto a gente se prepara, que existem seres viventes lá no céu hoje, olhando para Jesus, e a função desses seres viventes, cheio de olhos, é olharem para Jesus e falar o que eles veem. E a palavra diz que 24 horas por dia, dia e noite, sem cessar, eles olham para Jesus, aqueles seres viventes, e dizem: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E esse discurso, ele é 24 horas por dia, porque eles precisam falar o que estão vendo. E querido, eu quero dizer para você, quanto mais você contemplar como esses seres viventes, aquele que é santo, 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 mais você vai querer se tornar santo como ele é, santo como ele é. Se esse é o seu desejo, viver em santidade e transformar a sua mentalidade, levanta as suas mãos essa noite. Vamos lá, CNX, levanta as suas mãos essa noite. Eu não conheço outra canção, Pai, que te descreva em perfeição. Tu és santo, Espírito Santo, tu és santo, Deus. Nós vamos declarar essa noite. Leva essa adoração para a tua casa. Quando a sua consciência tentar te acusar do seu erro, do seu pecado, coloca essa canção no seu carro, no seu celular. E eu quero desafiar você. Se você contemplar a santidade do Senhor todos os dias essa semana, eu duvido você não se tornar cada dia mais santo. Com todos os olhos fechados, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero fazer a minha última oração dessa noite. Eu quero dar oportunidade a você que está aqui, nunca fez uma oração específica, entregando a sua vida àquele que é santo, Jesus Cristo. Não é sobre fazer parte de uma religião, nem mesmo sobre fazer parte de uma igreja, mas sobre fazer parte do reino de Deus, de ser amado, perdoado e aceito pelo Pai. E só há um caminho, só há uma verdade, e só existe uma vida: Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 8, que se você crê em Jesus com o seu coração e confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu já fiz essa oração, muitos aqui já fizeram essa oração, mas se você nunca fez, de forma pública, passou por quê de forma pública? Porque se você confessa Ele de forma pública, Ele vai confessar o seu nome de forma pública no céu, vai escrever o seu nome no livro chamado o livro da vida. Eu vou contar até 3, e você que quer fazer essa oração comigo, eu vou apenas celebrar Deus pela sua vida, e vou orar junto com você. Eu só preciso que no 3 você levante a sua mão o mais alto que você puder. Se você se afastou ou se desviou, e nessa noite você quer renovar a sua aliança, voltar para a casa do Pai, no 3, levanta a sua mão. Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar, CNX. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para receber você. Eu digo 3, quem é você? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Tem alguém aqui nessa noite? Levanta bem alto, bem alto. Eu não consigo enxergar, tem alguma mão, alguém dizendo assim: pastor, ora por mim. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de salvação, Jesus, nessa noite. Eu vejo a tua mão, Deus te abençoe. Quem mais? Eu vejo lá atrás sua mão, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Lá atrás eu vejo a sua mão, Deus te abençoe. Mais alguém? Glória a Jesus. Com todos os olhos fechados, repita essa oração comigo. Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir mais uma vez, abrindo essas pessoas que voltaram e entregaram a vida delas a Jesus, amém? Pode ser mais forte. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Houve salvação na tua casa essa noite, Pai. Glória a Deus, aleluia.